Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar algumas dicas para os alunos que têm um pouquinho de dificuldade ou ainda se sentem confusos em relação às disciplinas, tá? E os prazos vigentes de cada uma delas. Então, acessando a área do aluno, sempre oriento o aluno a entrar em Minha Vida Acadêmica. E em notas detalhadas. No caso dessa aluna, como ela é uma aluna que ingressou agora, ela não tem como selecionar o semestre letivo, né? Porque só o atual está disponível pra gente. Então, sempre se orientem, tá? Confirmem aqui o ano de 2022, o segundo semestre, que é o que a gente está, o curso de teologia e a classe dela é 1A. Então, sempre se orientem aqui, principalmente nesse fator que às vezes pergunta em algumas AS, tá? Voltando às disciplinas, peço para que vocês se atentem, porque elas não estão em ordem para vocês realizarem uma após a outra na sequência. Elas sempre vão ter datas, tá? Que elas estarão disponíveis e as quais o aluno deve estar se atentando. Para ficar um pouquinho mais fácil para quem está ingressando agora, eu indico estar imprimindo, tá? Esse papelzinho. Ele vai mostrar um comparativo bem rapidinho para vocês. No caso aqui, a gente está sem média final, por conta que ainda não houve a avaliação final no final do semestre. Então, é por aqui que vocês conseguem ter uma relação de que vocês foram aprovados ou reprovados em determinadas disciplinas. Então, sempre, pessoal, consultem, tá? No caso aqui, o nome da disciplina e o período em que ela vai estar disponível para vocês estarem realizando. No caso, tem algumas disciplinas que elas ficam sendo ofertadas desde o começo do semestre, tá? Até o final. No caso, essa daqui é uma delas, Avaliação Integrada de Competências em Teologia. Ela diz aqui para mim que ela pode ser ofertada desde o mês de agosto até dezembro. No entanto, quando a gente vai acessar às vezes o Blackboard, ela pode ser que ela não esteja disponível. Então, sempre acompanhe os quadros de avisos de cada uma das matérias. Logo a gente vai dar uma olhadinha em relação aos avisos, tá? Conhecer um pouquinho mais da plataforma ali. Pessoal, o que eu peço aqui, principalmente para se atentarem, há matérias que têm prazos de período curto, tá? São matérias mensais, então eu preciso que vocês estejam realizando ela em um curto período. Então sempre se atentam e meu objetivo é alertar sobre essas matérias agora, através desse vídeo. Como você pode ver, História da Filosofia Medieval, ela só vai estar disponível para o aluno estar realizando dentro do período do mês de novembro, tá? Sendo que ela poderia estar sendo ofertada desde o dia 1 de novembro até o dia 30. Então, essa aluninha aqui, ela só vai ter esse prazo e esse período para estar realizando e acessando essa matéria, tá? Então, se atentem a isso. Eu peço sempre para o aluno tá acompanhando, tá? Através desse documento mesmo, eu costumo imprimir. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Só opcional mesmo, uma dica para vocês. Eu peço, geralmente, a gente tá imprimindo, tá? Eu costumo imprimir e aí eu grifo as matérias que eu já realizei, eu coloco um asterisco nas matérias que eu tenho, que vão ser referentes a esse mês que eu estou e que ela tem um prazo às vezes menor, então é importante estar se atentando a isso. Voltando à área do aluno, tá? Então, o que eu queria passar para vocês era em relação a isso mesmo, para vocês se atentarem aos períodos e como tá pegando um arquivo como esse e utilizando no seu cotidiano para ficar um pouquinho mais fácil. Então, voltando ao portal do aluno, agora a gente vai acessar o Blackboard, tá? Que é outra coisa muito importante que eu vejo que
que às vezes o aluno sente um pouco de dificuldade em relação às matérias. Aqui é o portalzinho do aluno, né? Aqui são os dados da nossa aluninha, a Isabel. Vou entrar nos cursos. Em relação aos cursos, a gente tem um sistema de filtro aqui que a gente pode estar lançando. No entanto, eu consigo ter acesso a todas as matérias que já foi disponibilizada para mim. Aqui, pessoal, prestem bastante atenção nesse fatorzinho aqui. 2022, 2, referente ao ano de 2022 e ao segundo semestre letivo. Caso estivesse seria o primeiro. Pessoal que tem um pouquinho, já ingressou no primeiro período desse primeiro semestre desse ano, eles vão ver que lá embaixo eles vão ter 2022 e várias matérias lá. Então, é referente ao semestre passado, tá, pessoal? Se atentem a isso, para não ficar, às vezes, rolando muito lá para baixo e ficar um pouquinho perdido. Então, eu peço para que vocês prestem um pouquinho de atenção a isso, tá? Fiquem atentos. Outra coisa que o pessoal sempre tem muita dúvida e estava acompanhando só pelo portal. Ambientação digital é uma matéria que vai correr no semestre inteiro, né? No entanto, aqui eu só tenho que ela vai ser disponibilizada no mês 8 de 2022. Pessoal, mesmo que ela esteja assim, se você olhar dentro da matéria, em avisos, toda matéria tem um quadro de avisos, viu? Então, sempre acompanhem as disciplinas. Ela vai apresentar para você tudo que você precisa estar se atentando, tá? Tanto a pontuação, a questões, as AS, os prazos vigentes de cada uma das matérias. Então, nela ela vai estar apresentando para o aluno as boas-vindas, tudo o que você precisa saber em relação ao semestre, quando ela vai ser liberada, às vezes, quando ela não foi. Então, se atentem muito a isso, tá? Poderia ser que essa matéria aqui ela não estivesse, embora ela esteja aqui nomeada com o mês 8 de 2022, ela não estivesse ainda disponível, porque ela tem um prazo maior e ela pode ser ofertada em meses, em outros meses também, tá? Isso não impede ela ter um pouquinho de atraso ou ser disponível em outras datas. Vamos ver uma matéria para a gente acessar. Vou acessar a história da Palestina nos tempos de Jesus. Então, pessoal, sempre que eu peço para vocês, entrem nos quadros de avisos, tá? Quando forem ingressar, antes de ingressar cada matéria, e acompanhem todo o aviso que é lançado pelos seus professores, tá? Aqui eles apresentam alguns tutoriais de como entrar em contato com o tutor, tá? Fiquem atentos a esses tutoriais. Aqui ele me apresenta um calendário de graduação, ele me fala o início e o término da disciplina, tá? O prazo para realizar as AS, que as AS só vai ser disponível a partir do dia 15/8 e você tem até o dia 31/8 para ser entregue as atividades. Ele vai falar a respeito das pontuações, tá? Novamente aqui, repetindo o prazo, ó, serão liberar as AS, que são as atividades de sistematização, que são atividades avaliativas, elas serão liberadas a partir do dia 15/8. Então, sempre que vocês entrarem no seu portal, prestem bastante atenção em relação a esses quadros de avisos, tá? Neles, eles apresentam fóruns de discussão, eles falam quando vai haver webconferência, para vocês estarem interagindo com outros alunos, com o tutor, tá? Eles falam em relação às atividades, que vocês possuem 2 tentativas, que a nota da atividade avaliativa
ela vai ser considerada a última tentativa que vocês enviarem, tá? Então, sempre prestem atenção em relação a isso, tá? Se atentem-se. Aqui ele lança alguns quadros de avisos. E ele sempre vai informar o encerramento da disciplina. Quando acontece deles estenderem o prazo, às vezes nós tivemos uma matéria ali em agosto, mas ele vai estender o prazo até dia 5 de setembro. Eles sempre vão lançar, tá, um aviso para o aluno. Então, eu peço para vocês estarem acompanhando. Sempre acompanhem os quadros de avisos, principalmente agora. Principalmente para quem está ingressando agora, tá? Em relação às notas, pessoal, tem algumas pessoas se queixando em relação às notas. A gente consegue ter uma base por aqui. Em notas, você consegue ver o andamento do curso de cada um dos alunos, tá vendo? São disciplinas que ela ainda não realizou, né? Então, ela não aparece as notas, nem quanto vale, elas não estão abertas, tá vendo? Ela tá como zerada aqui no caso. E aí a gente tem essas notas. Pessoal, pra Luana, verdinho o que representa? Quando a nota tá verde, representa que você teve uma pontuação boa ou excelente, tá? Amarelo, eu preciso que você tenha um pouquinho de atenção. E vermelho já é uma situação um pouquinho mais crítica, que seria uma possível reprova. Então, sempre prestem atenção de como está o andamento de cada disciplina de vocês, tá? Outra coisa importante, pessoal, quando a gente entra ali, vou até repetir o processo novamente. Visualizar todos os trabalhos. Representem visualizar todas as atividades que a gente fez, né? E aí eu tenho cada módulo, tá? O dia em que você realizou essa atividade e o horário, tá? Em que ela foi avaliada. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem esse comparativo, tem o valor de quanto a atividade ela avalia, e aqui, esse mais escurinho, é a nota que você obteve com o teste, tá? Então, sempre que eu entrar, tem como eu entrar em cada uma delas, verificar, tá? Quantas tentativas esse aluno teve. No caso dessa aluna, ela só utilizou uma tentativa, tá? Então, ela já obteve a nota máxima, não teve que repetir o procedimento, tentar novamente. Então, eu vejo que muitos alunos, às vezes, estão com as notas amarelinha e quer regularizar, né? A gente quer tirar uma nota, às vezes, um pouquinho mais alta. Então, tem como estar visualizando ali a quantidade de tentativas de cada módulo. Só que eu oriento vocês a consultarem novamente o material, né? A lerem e realizar a atividade com muita atenção, porque ficaria fixada a última tentativa do aluno. Então, sempre se atentem a isso. Eu vou finalizar o meu vídeo, tá? Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, meu nome é Luana e eu estou à disposição para estar conversando com vocês.